Você conhece mães de bebês com microcefalia? Você sabe o que é o TEA, transtorno do espectro autista? O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre mães especiais. Gente, a terapeuta ocupacional Samara Barros está mais uma vez aqui com a gente e a gente vai falar sobre crianças com autismo e com microcefalia. Samara, nunca se viu uma geração de crianças, tanta criança com autismo e microcefalia, como a gente tem visto nos últimos tempos. Que causas são atribuídas ao autismo? A questão do autismo realmente tem aumentado muito, né? A incidência é 1 para 68 hoje. Então, vem preocupando. A gente não sabe se está aumentando ou se melhorou o nível de diagnóstico cada vez mais precoce. Então, a gente tem algumas questões, mas independente disso, o importante é intervir precocemente. O quanto mais cedo, melhor. Então, a gente não se sabe, tem um cunho genético, tem uma questão ambiental, tem uma questão alimentar envolvida, tem várias pesquisas sobre outras questões. Então, assim, não se tem a causa, se tem como que ele se apresenta, né? Como é que a gente pode identificar que uma criança está entrando dentro do espectro, e o importante é a comunidade, as escolas, os pais. Cada vez mais o diagnóstico do pediatra e do neuropediatra está observando esse desenvolvimento para a gente ter a intervenção mais precoce. O que pai e mãe devem observar no seu bebezinho desde pequeno? É muito importante, toda criança até o 1º ano de vida, mensalmente vai ao pediatra para acompanhar aquela curva de desenvolvimento. E esse pediatra já vai observando, porque hoje faz parte de uma assistência do próprio SUS, esse diagnóstico precoce, esse diagnóstico de rastreio do autismo. Então já existem protocolos onde os pediatras eles conseguem identificar um atraso, uma falha no olhar, uma dificuldade do olhar, uma dificuldade de interação da criança, um atraso nas funções do brincar. E logo ele percebendo esses atrasos dos marcos do desenvolvimento infantil, sabendo dessa questão, que hoje é uma questão de saúde pública, o autismo, eles já podem estar orientando os pais a procurarem um neuropediatra e esse neuropediatra já direcionar as terapias que essas crianças precisam fazer. Assim como a escola. Por quê? Porque creches e escolas cada vez mais recebem crianças mais cedo. Então, as mães voltam a trabalhar com 4, 5 meses, já está entregando as crianças nas creches, nas escolas que trabalham com infantários. Então, é importante que esses profissionais saibam observar os desenvolvimentos. E uma outra questão do autismo é que a gente tem aquele autismo que a criança já nasce com essa predisposição e ao longo do desenvolvimento ela não apresenta as habilidades desejadas para a idade, como a gente tem aquela criança que vai o ano, tudo bonitinho, apresenta todas as habilidades, apresenta todas as aquisições motoras, olha para a mãe, participa da festa infantil, e entre os 2, 3 anos, que seriam a maior demanda de comunicação, interação, do brincar, onde aumenta a cobrança social dessa criança e ela precisa ser mais funcional, a gente começa a ver uma parada dessas aquisições, um atraso dessas aquisições. Então é muito comum a gente ter esse tipo de criança hoje também, que os pais eles vão desenvolvendo, as crianças vão crescendo, vão adquirindo essas habilidades, até entram na escola já direitinho, pegando em lápis, e quando pensa que não, dá esse atraso, porque a gente tem o autismo regressivo, né? Você está falando do transtorno do espectro autista, né? Sim. Mas fala assim, para quem está em casa, quais são os pontos que a criança que precisa chegar? Você já falou um pouco, mas assim, bem mais, de forma mais didática, que pontos o pai tem que... pai ou a mãe gente tem alguns falar, aspectos, né, em 3 áreas. A área da comunicação, a área da interação
e a área do comportamento. Então, para estar dentro do espectro, por isso que é um espectro, porque não existe um único tipo de manifestação desses sinais. Tem leve, moderado e severo, né? Isso, não existe uma única forma deles se manifestarem, existe um espectro, cada autista tem uma forma de funcionamento peculiar seu. Ele pode ter um comprometimento maior no comportamento e falar, ser verbal, como a gente tem crianças autistas que são não verbais e podem não vir a falar. E aí a gente tem que lançar a mão de outras tecnologias alternativas, de comunicação alternativa para adquirir essa comunicação. A questão do comportamento inadequado, a questão do comportamento que a criança não consegue se conter, não consegue esperar, não consegue interagir, não consegue entender os jogos sociais da idade. Não gosta de ser tocada. Não gosta de ser tocada, a gente tem as questões sensoriais, né, que inclusive um marco do diagnóstico do autismo também veio graças à mudança do DSM-5, onde entrou as questões sensoriais, né? Então, os desvios sensoriais, os déficits sensoriais. Então, a gente tinha o DSM-4 anteriormente não citava, e agora a gente tem esse instrumento de diagnóstico, né, de doenças mentais, onde traz a questão das desordens sensoriais. Agora vamos falar da microcefalia. Nós temos no Brasil mais 3.000 casos, então é toda uma geração de pessoas com microcefalia, e você está com um projeto social, vale dizer que é um projeto gratuito social com 15 famílias de mães com microcefalia. Fale como é esse projeto, é o Macrofuturo. Isso, o Macrofuturo foi um projeto que a gente lançou, o Espaço lançou em janeiro desse ano. A cada mês nós temos 2 encontros, cada encontro tem uma duração de 2 horas, onde a gente traz um profissional específico. A gente já teve aqui a presença do Dr. Ítalo Martins, neuropediatra, então nós temos parceria com profissionais renomados da área, que têm experiência em tratar crianças com microcefalia, que são estudiosos da área. Então, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nós temos terapeutas ocupacionais agendados, musicoterapeutas, outras fonoaudiólogas, só de fonoaudiólogas, voluntárias do projeto. Nós conseguimos 3 profissionais muito renomadas na cidade. Eles vêm de forma gratuita, né, sem nenhum ganho, contribuir com essas 15 famílias. Nós abrimos as inscrições e essas famílias foi por ordem de chegada. Quem primeiro foi entrando em contato foi preenchendo as vagas desse projeto piloto. A nossa intenção é fechar o ano com as 24 encontros, daí a gente já tem muitos relatos, né, já temos muito material consolidado de pais que passaram a procurar um determinado tratamento depois que participou do projeto, porque teve a luz. A gente sabe que não vai resolver o problema deles, mas nós podemos ser a ponte para muitas soluções. Então, esclarecimento, informação, estudo, busca do que pode ser de melhor para aquela criança. A gente tem crianças de altos que eles vêm, não tem assistência no município, então assim, eles vêm, temos crianças de Campo Maior também, então assim, essas famílias vêm nos finais de semana marcados para assistir às palestras e receber as orientações. E é importante falar que o nosso projeto, ele não é um projeto só informativo, então os profissionais, eles vêm, dão 30 minutos de informação, de palestra, e depois eles fazem as intervenções. Isso, cada que eu queria criança saber. é atendida, é olhada pelo aquele profissional voluntário, né? Então, o neuropediatra fez as avaliações, fez orientações, deu receituário de medicação necessária. A fonoaudióloga também fez prescrições, fez orientações de alimentação, assim como a fisioterapeuta. Trabalho de resultados. Então, famílias que chegaram para a gente relatando que agora conseguem alimentar melhor depois da intervenção da fonoaudióloga. E como é que você vê as mães dessas crianças? A maioria tem pai e mãe, ou só mais a mãe que está envolvida, porque são mães especiais, que elas têm que estar abrindo mão de um monte de coisa. A gente realmente tem algumas crianças que são acompanhadas só pelas mães, mas assim,
por incrível que pareça, os nossos pais são muito presentes. E a gente tem família que vem a mãe, o pai, o avô e a madrinha. Então, assim, a gente vê o envolvimento da família em geral, querendo vir aprender, querendo vir escutar, observar, ver, relatar, né? Então, assim, no dia da intervenção da psicóloga, que ela fez uma dinâmica com as famílias, foi lindo o discurso de cada uma delas e assim, a gente vê que transborda amor o tempo todo, porque é muita abdicação, é muita dedicação dessas famílias por essa criança e pelo desenvolvimento dessa criança. Mas a gente vê mãe é mãe como um próprio pai, né? Usando assim a palavra do próprio pai. Eu sou pai, eu sinto, mas ela é que sabe cada grito. Então, cada grito, cada choro que o menino dá, a mãe sabe identificar como é, de que é, né? Mas os nossos pais, dessas 15 famílias que nós abraçamos, eles são muito participantes. Eu fico assim muito orgulhosa de ver. Eles têm atendimento em algum outro órgão estadual, Sim, municipal? Eles são atendidos por um órgão de referência aqui, né, que é o CI, que tem um departamento voltado para isso, mas a clínica também não priorizou clientes nossos, né, não precisava ser nossos clientes e realmente alguns têm acesso ao tratamento do Estado e outros não têm acesso nenhum, como é o caso de Campo Maior e de Altos. Nessa geração, agora está saindo muitas matérias, vi matéria no Fantástico, vi matéria nos jornais sobre a microcefalia e, inclusive, casos que a criança começou a andar, que não tinha essa possibilidade de andar. Porque quando a gente pensa no diagnóstico, a gente pensa a família pensa nas piores causas, nas piores sequelas, né? Mas o que a gente tem visto? Primeiro, assim, claro que vai depender da área lesada e da quantidade, né, do tamanho da lesão do cérebro, do tanto de comprometimento na parte do próprio cérebro. Depois vai depender mesmo do tanto de investimento em terapias, em exercícios, em treinos, para a gente ver a gente sabe que o cérebro está em desenvolvimento, a gente sabe que esse cérebro vai desenvolver aquém do esperado, mas a gente não sabe dizer o quanto. Então, o que a gente sabe dizer é quanto mais estimular, melhor, porque a gente tem que acreditar no processo de neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro ativar células novas para novas funções. Então, se ele tem uma área motora que foi lesado, quanto mais a gente estimular a neuroplasticidade, quanto mais a gente dá função, né, quebrar os padrões indesejados de postura, trabalhar a parte sensorial para uma integração sensorial mais madura, né, uma maturação neurológica melhor, mais possibilidade essas crianças vão ter de desenvolver melhor. Em 1 minuto você vai ver o olhar que quase ninguém vê.